A gente está tendo aí mais um aumento na taxa Selic, indo para 3,5%. Se você quer saber o que isso pode acontecer economicamente e também nos seus investimentos em ações, fundos imobiliários, renda fixa, você quer entender e saber o que fazer, veja esse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Fala, meus brothers, como vocês estão? Eu sou Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor, trazendo conteúdo toda semana sobre investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal. A gente tem conteúdo aqui direto, trazendo aqui conteúdo bacana para vocês. E também deixa o dedo no like aqui, ó, 2 segundos, ajuda muito. A gente fez esse vídeo aqui muito rápido, com a notícia aí da taxa Selic, então fortalece o nosso trabalho deixando o dedo no like, beleza? Há 6 anos a gente tinha o Selic caindo ou se mantendo estável. Como você pode observar, em 2015 a Selic chegou a 14% e desde então ela se manteve estável um período e depois foi caindo, até chegar na mínima histórica que foi de 2%. Então com isso agora a gente começa um outro ciclo de taxa Selic, um ciclo de alta. Então como vocês podem observar, já começou em 2021 aí, ó, uma alta da taxa Selic. E essa queda da taxa Selic, como você observou, ela influenciou muito as pessoas tirarem a sua grana ali da renda fixa ou da poupança e trazer para a renda variável. Tanto que o número de investidores aí dobrou, triplicou, chegando a 3 milhões de investidores. Por quê? Renda fixa caindo bastante, chegando quase na mínima histórica, não rendia quase nada. Então as pessoas querendo fazer seu dinheiro render mais, valorizar mais, aplicaram o seu capital em renda variável, tendo um boom de investidores aí em renda variável. Mas como eu falei, começou agora uma nova alta, um novo ciclo de alta na taxa Selic, e ela tá vindo para quê? Para conter a inflação que está crescendo, está subindo bastante. Como você pode observar, a meta da inflação era 3,75 pontos percentuais, tendo uma variação 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. E o que está acontecendo é que já passou dessa tolerância e hoje a inflação está 6,1% no acumulado de 12 meses. Então a inflação está só aumentando e para conter essa inflação aí, o Banco Central está aumentando a Selic para poder desestimular o consumo. Como a taxa Selic ela é a taxa básica de juros da economia, ela é utilizada de duas maneiras. Ou para estimular o consumo de uma economia, ou para desestimular o consumo dessa economia. Quando o Banco Central percebeu que a inflação estava disparando, ele viu que era necessário ali aumentar a taxa Selic para poder voltar essa inflação que disparou dentro dos parâmetros que eles achavam normais. Então, para não poder chegar a inflações aí como antigamente tinha no Brasil, eles começam a aumentar essa taxa Selic como forma de desestimular o consumo e abaixar aí a inflação na economia. Mas como que isso aí influencia o desestímulo da economia? Quando a Selic está aumentando, e como eu disse, ela é a taxa básica de juros da economia, quando ela começa a aumentar, os custos de financiamento, de empréstimo, tomada de crédito, tanto para você aí, pessoa física, ou para uma empresa, pessoa jurídica, começam a aumentar. Sendo assim, as pessoas começam a tomar menos crédito e tem menos dinheiro então circulando na economia. Dessa forma, tem uma desenfreada ali do consumo como um todo. Por isso que ele vem para desestimular. E por que a inflação subiu tanto? Na crise que a gente está vivendo aí da pandemia do coronavírus, teve muitos estímulos fiscais aí para a sociedade, como auxílio emergencial, entre outros. Sendo assim, injetou muita grana na economia. Quando a gente injeta muita grana, a gente tem uma demanda muito forte, porque a oferta é a mesma, só que a demanda aumentou, mais pessoas com dinheiro no bolso. Então, se você observar, construção, automóveis, essas coisas tudo aumentaram de preço. Isso aí foi a questão da inflação aparecendo. Se você vai no supermercado hoje, o preço dos alimentos, claro que teve um aumento do dólar e das commodities, só que tem o consumo também, as famílias consumiram mais e isso aí aumenta muito a inflação. E com isso a gente já tem aí perspectivas do mercado, segundo o relatório da Fox aí, de Selic no final de 2021 acima de 5%. Então a tendência mesmo é que essa alta dos juros aí seja constante até o fim do ano para poder conter essa alta da inflação. Mas beleza, o que isso aí significa nos seus investimentos? O que vai mudar? Como vocês podem observar na tela, aí a gente tem um gráfico da Selic, da meta Selic e do Ibovespa, que é o principal índice das ações aí brasileiras. A gente pode observar o que? Quando a Selic está muito alta, ela estava alta ali a níveis gigantescos, o Ibovespa teve uma performance muito baixa. E quando a Selic ali no final de 2020 foi muito baixa,
O Ibovespa teve um resultado, teve uma entrega muito mais alta. Então a gente pode perceber que são duas coisas desrelacionadas, elas não têm correlação. Quando a Selic está muito alta, temos Ibovespa muito baixa. E quando temos Selic muito baixa, temos Ibovespa muito alta. Não, mas beleza, por que quando a Selic está alta, a tendência é que o Ibovespa fique baixo? Que é no caso esse que a gente vai começar a vivenciar agora. Porque a galera vai migrar o seu capital da renda variável para a renda fixa, que tem mais segurança, vai ter um retorno mais previsível e agora melhor. Então vai ter essa migração provavelmente de um pouco de capital de renda variável para a renda fixa. Outra coisa, as empresas elas lucram menos de duas maneiras. Primeiro, como eu disse, a tomada de crédito, dívidas, tudo isso vai aumentar, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Quando ela aumenta, todas as coisas negociadas, financiamento e empréstimo, sofrem reajuste. E com isso, muitas empresas que têm uma alta dívida, por exemplo, setor de saneamento, setor elétrico, de indústria, essas coisas assim, têm uma dívida muito alta. E sendo assim, os juros dessa dívida vão ficarem mais altos e as empresas vão lucrar um pouco menos. E sendo assim, empresas lucrando menos, cotações das empresas valendo menos também. A cotação da empresa é reflexo do lucro que ela consegue entregar. E como eu falei para vocês, a Selic vem como forma de desestimular o consumo na economia. Como a gente tem um desestímulo, menos consumo acontecendo na economia, empresas estão vendendo menos, pessoas estão comprando menos, empresas estão tomando menos créditos. Então isso aí tudo reflete no lucro da ação, no final do momento da empresa, e com isso tem uma queda do preço. Então esses dois fatores que pode vir a contribuir com a queda um pouco aí do preço das ações. O valuation das empresas também fica um pouco menos atrativos. O que é o valuation? Para a gente determinar o valor justo de uma empresa, a gente pega os fluxos que ela é capaz de gerar desde o futuro e traz isso a valor presente. Só que a gente desconta uma taxa. Essa taxa ela também pode sofrer alterações. Por quê? Quando o governo aumenta a taxa Selic, grande parte de dinheiro que o governo tem, de dívida que ele teve, que ele contraiu, é por conta aí dessas taxas. Aumentando essas taxas, aumenta também os juros e a dívida do governo. E com isso deixa o cenário aqui econômico do país, a questão fiscal, muito arriscada. E dessa forma, as pessoas têm mais medo de investir num país que tem uma dívida cada vez maior. Hoje a gente está em 90% de dívida referente ao PIB. Então, um país com mais dívida e crescendo cada vez menos, isso aí gera um risco maior e essas taxas de descontos tendem a aumentar, porque o prêmio de investir no país aqui fica mais alto pela questão do risco. Então o valuation das empresas tendem a cair um pouco. Então, como vocês observaram nesse gráfico da Ibovespa e da Selic, eles são descorrelacionados. E nos fundos imobiliários são as mesmas coisas. Como vocês podem observar aí nesse gráfico que eu apresento para vocês, aí é o gráfico do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, e Selic. Eles também têm a mesma característica das ações das empresas do Ibovespa. Por quê? Juros altos e FIX baixo. Juros baixos e FIX alto. Então tem essa mesma aí descorrelação igual às ações. Em relação aos fundos imobiliários, se a Selic sobe muito, as pessoas vão preferir investir em renda fixa. Vamos supor que um fundo imobiliário paga 6% ao ano e a Selic às vezes vai estar 5, 6. Eles vão preferir jogar o dinheiro dele na renda fixa, que é mais seguro, não tem tanto risco ali. Então vai ter essa questão aí dos fundos imobiliários. Mas beleza, o que isso aí vai fazer de mudança agora pra gente nos investimentos? O que fazer? A estratégia não vai mudar muito, cara. A estratégia principal, o pilar, é diversificação. O que você vai poder fazer agora? Você vai poder agora ter uma parcela um pouco maior de renda fixa. Se você às vezes tinha 10% em renda fixa, você pode colocar 15, 20%, mas não abrindo mão um do outro. Você não tem que abrir mão da renda variável para colocar na renda fixa. Você pode ter os dois ao mesmo momento e fazer essa diversificação. E outra coisa, como eu mostrei para vocês, quando a taxa Selic está alta e Ibovespa está baixa, as empresas tendem a ficar mais baratas. E quando você está investindo nesses momentos de pessimismo em relação às ações, você vai ganhar mais, porque as ações têm as mesmas operações, a mesma eficiência e tudo funcionando da mesma maneira. O que acontece? É só por causa de uma questão macroeconômica de ajuste que logo vai se reajustar. Então você tem a oportunidade de comprar boas empresas a preços mais baratos. E isso aí no longo prazo
tende a trazer bons retornos para sua carteira e para os seus investimentos. Então você pode aproveitar esses momentos que às vezes as pessoas estão saindo da renda variável e ir para a renda fixa para você comprar empresas boas a preços muito baratos. E essa é uma oportunidade que a gente teve no passado e talvez pode vir a acontecer agora novamente com essa alta da taxa Selic. Então o que eu vou fazer? Minha estratégia continua sendo a mesma, tá? Diversificação. Talvez eu possa colocar um pouco mais ele de renda fixa, mas eu ainda prefiro nesse momento. Vou ficar mais na renda variável, que é mais meu perfil. Futuramente, abrindo mais espaço aí na renda fixa, quem sabe a gente não pode colocar um percentual um pouco a mais. Mas no momento a minha estratégia continua sendo a mesma coisa, vai ficar da mesma maneira, isso não vai mudar muito a minha metodologia de investimentos. Mas me diz você, o que você vai fazer nos seus investimentos? Vai sair de renda variável, vai para renda fixa? Joga nos comentários aí e vamos trocar uma ideia. E no mais, o vídeo é esse. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, vídeos toda semana sobre o assunto de investimentos. Eu sou Jonas Rocha, o brother. Tamo junto.